Não, não, eu vou usar depois. Vai usar depois? Vou deixar aberto. Então. Ixi, o povo já tá entrando. Pera aí, meu povo. Aqui mesmo. Vamos falar um pouquinho meu. Ixi, o computador mais pra cima. Deixa mais alto um pouquinho, assim. Nossa. Pronto, tô entrando. Essa cadeira aqui é ruim porque ela fica muito grande, meus braços aparecem. Olá. Deixa. Boa noite, professora. Oi, tudo bem, Lucas? Tudo. Vamos esperar o pessoal ir entrando, né? Então aí tá a Bianca, a Luana. Vai direitinho. Oi, professora, Valéria. Boa noite. Oi, Boa noite, Valéria, tudo bem? Bem. Aonde que a gente veio? Ok. Meu auxiliar está aqui me ajudando. Aonde que vai adicionando? Compartilhar a tela? Ah, tá. Ah, isso aqui, né? Não, mas eu preciso ver lá eles. Quem tá? Para nós fazer a chamada daí já. Ah, aqui, ó. Já colocou admitir todos? Já? Entrando. Deixa eu só ver aqui. professora. Oi? A Valéria. A prova será amanhã, quinta ou sexta, dia 9? Pois é, pessoal. Eu estava agora tentando falar com a Ana aqui. Com a Ana do ITOP, porque ela me passou um cronograma, eu não sei se é o mesmo que vocês têm. Pelo cronograma que eu tenho aqui, aqui diz assim, ó, quinta-feira, dia 8, prova 1. É esse cronograma que vocês têm? Não, tem o calendário da ITOP lá, e tá dia 9. Pelo calendário da ITOP tá para o dia 9, sexta-feira. É, olha, vocês não vão ver, aí eu vou passar depois no Zap. Só se alterou, né? Porque no meu aqui cronograma tá quinta-feira, que é amanhã, prova 1. Daí sexta-feira aula normal e sábado vocês têm aula à noite? Sábado, dia 10? Nunca tivemos. Não. Aqui no meu cronograma tá aula normal, sábado. Daí eu até perguntei, Tiana, tem aula sábado à noite? Eles Não, professora, assistem? a foto aí, manda no grupo para a gente ver se é o mesmo lá do calendário da ITOP. Aqui, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Tem duas Andréia, tem Andréia Gama, daí tem Andréia Gama. Por quê? Só para mim fazer uma chamada aqui. Ó, mandei aí no grupo, dá uma olhada esse pedacinho aí que eu tenho. Olhem aí. Às vezes alterou, né? E ela me mandou e depois foi alterado. Não sei, eu estou esperando ela me responder. Olharam aí? Deixa eu ver aqui. Tá, mas depois eu vejo, né? E depois eu vou abrir, Valéria, aí esse de vocês. Mas ainda dá para admitir. Esse admin não sei nem quem é. Falou no grupo aí. Pois é, professora, você viu? Eu mandei aí o link para abrir. Aí lá tá dia 9. Mas a senhora tá dia 8. É? N1. Pois é. Tem que saber qual é a divergência, né? Não, mas a senhora se informa e depois... mas assim, se vocês preferem sexta, para mim tudo bem. Não tem problema. Pode ser? Não, para mim sexta ou amanhã. Para mim não tem nada não. Prova. Não. Tá. Mas daí eu confirmo então para vocês até mais tarde, a Ana deve estar respondendo. Daí a gente vê e alinha isso, tá? Pessoal, professora, sim, Lucas. Como que a sua prova é aplicada? Como que você faz? Você deixa... O nosso antigo professor deixava desde manhãzinha até a noite, para a gente ter tempo de responder, porque cada um tem um momento que pode estar fazendo, né? E tinha a professora Cláudia que ela postava um dia antes. Não sei como que você faz, qual é o seu modo operante. Não, eu não sei ainda, Lucas, porque como é a primeira vez com as aulas remotas, né? É a primeira vez que eu estou dando aula. Às vezes que eu dei na ITOP era presencial. Então, assim, para mim também é tudo muito novo. Porque, assim, enquanto com a professora Ana Paula e a Cláudia e o professor
Roberto guarda, eles colocam a prova no começo, bem de manhã, sabe? Tipo, umas 10 horas ele deixa lá, aí você tem até meia-noite para responder, vamos dizer assim. Ele colocava desse jeito, ele dava mais uma flexibilidade para a gente. Entendi. Né? Sabe o que a gente podia combinar, então, de a gente deixar essa prova para sexta mesmo, como vocês sempre fazem na sexta-feira. Aí eu disponibilizo ela lá de manhã, aviso vocês no grupo. Ela vai ficar lá, eu vou seguir um modelo, que é o que sempre, a forma como vocês têm feito. E aí, até à noite, a gente combina um horário, daí todos respondem. É assim? Tá excelente, professora. Tá. É, professora. Tá. E professora, aí... como é que é a prova da senhora? É de marcar respostas? É objetivo? Nossa, vocês estão numa pressão. Calma! Está Meu preparado. Deus, mas que ansiedade é essa? Não, fiquem tranquilos. Eu geralmente misturo, assim, dou uma mesclada, faço aí uma prova objetiva com algumas subjetivas, dou uma misturadinha, tá? Mas nada é fora do que nós falamos, do que nós conversamos, do que vocês têm de material, nada é fora disso, tá tudo. Quem vem acompanhando as aulas não vai ter dificuldade. Esse conteúdo que a senhora está... Esse conteúdo que a senhora começou a trabalhar com a gente de ontem para hoje, vai estar na prova ou não? Vai É tudo até o dia da prova. Por exemplo, se a gente tiver aula até amanhã, é o conteúdo até amanhã. Daí amanhã à noite eu vou elaborar, daí sexta de manhã já disponibilizo para vocês e é isso. Depois tudo vai para P2. Ah, beleza. Tá? Entendi. Aí tá faltando ainda um trabalhinho que vai valer um ponto, né? E aí, vai passar esse trabalho quando, professora? Vou tentar hoje de noite. Tá bom. Mas se vocês... Vamos dar uma olhadinha quantos colegas que vão estar aí nessa aula de hoje. Dependendo, a gente já vai fazer uma atividade aqui mesmo, virtual mesmo. Interessante. Tá? Daí a gente já faz e já avalia esse um ponto, que é uma atividade bem legal, é de uma autoavaliação, a gente vai entrar em avaliação de desempenho, tá? Daí, se tiver uma demanda legal, a gente faz sobre isso. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, assim, boa noite para vocês, né? Bem-vindos aí à nossa, acho que é sexta aula, né? Acho que é a nossa sexta aula, sim. Sétima aula. Desculpem assim a cara despojada, porque hoje está insuportável o calor, Deutinão. Hoje eu vou ficar de alcinha mesmo, tá muito calor, tá? Tá tranquilo, professora. Não repara aí, não. Vai ficar pior, professora. Agora que eu vou botar na aula, Deus me livre, né? Pessoal, então... Não, falando que nessa semana vai chegar a 40 graus, professora. Pois eu ouvi falar, Lucas, que diz que a tendência, e diz que a mudança de clima é só depois do dia 15, né? Segundo aí. Porque é a transição da chuva, aí começa a ficar quente mesmo. Gente, eu amo chuva, tenho paixão por chuva. Não é tão bom uma chuvinha, né? Principalmente em Palmas. Bom, então vamos lá. O tema de hoje é esse, é o sistema de informação, avaliação de desempenho, e eu acredito que não vai dar para falar hoje sobre a questão de qualidade de vida, que entra bem no finalzinho aí dos slides, porque até essa parte de avaliação de desempenho ela é bem extensa. Vocês lembram aí no início da nossa aula, quando eu falei das etapas de um diagnóstico, quando a gente faz as etapas na área de gestão, o que a gente precisa fazer. Eu dei a sugestão para vocês de implantar o manual do colaborador. Vocês lembram disso? Razoavelmente. Pois é, de implantar, quando vocês trabalharem na área de RH, trabalhar e implantar o manual do colaborador, que é as normas, é normatizar a empresa, com o que pode e o que não pode, lembram? Tem isso na aula 1, se não me engano. Acredito que está lá gravado na aula 1. Também falei da questão do sistema de avaliação de desempenho, mas falei de uma forma bem superficial.
Hoje em dia, as empresas, todas as organizações, elas têm adotado a avaliação de desempenho e ela precisa ser implantada. As que não têm, elas precisam ser implantadas. Então, assim, esse material da aula de hoje, ele vai cair aí na avaliação. Se quiserem ir anotando algumas coisas, às vezes, da fala, que nem tudo, às vezes a gente põe num slide. Então, assim, para promover a melhoria contínua, às vezes, da gestão de RH dentro de uma organização, é fundamental, é necessário que sejam feitas as avaliações de desempenho. E essa prática, né, na verdade, o que é uma avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho, a gente vai ver aí nos slides mais para frente, mas é uma ferramenta que é utilizada pela gestão de RH ou pela gestão de pessoas, que é para mensurar a performance aí dos colaboradores de uma organização. A gente vai, na verdade, mapear, conseguir, assim, ver quais são os pontos fracos, os pontos fortes que cada colaborador tem. Mas dentro desse item de avaliação de desempenho, tem inúmeras avaliações, vários tipos. E tem um histórico também, né? Como surgiu, na verdade, essa avaliação de desempenho? Por que, na verdade, as empresas elas adotam essa prática de fazer avaliação de desempenho? A todo instante a gente é avaliado, né? Pelas empresas, pelos locais onde a gente trabalha, a gente é avaliado. E por que tem que ter essa avaliação? Essa prática, na verdade, ela é importante porque a gente consegue mapear a situação da empresa em relação à questão da performance aí dos colaboradores. E o objetivo é justamente esse que eu acabei de falar, é tentar descobrir os pontos fortes e fracos, o que é possível melhorar nesse colaborador ou na equipe em si, e com isso impulsionar os resultados individuais ou coletivos. Então é importante a avaliação de desempenho, até porque assim, a pessoa é importante para ela saber onde ela está indo bem ou o que ela precisa melhorar, né? Então, essa prática, ela, na verdade, a vantagem é que ela pode aumentar o engajamento aí dentro da empresa, ela pode impulsionar aí dentro do mercado, tá? Na área de gestão. Como que começou? Isso eu não coloquei em slides, se quiserem ir anotando, tá? É importante essa parte. Como que começou, na verdade, as avaliações de desempenho? O histórico, né, na verdade, ela começou em 1900, vejam que está lá, bem lá atrás. Começou com Taylor. Na época, em 1900, o desempenho dos funcionários era medido assim, como se avaliava um colaborador como se avaliava uma máquina. Se ele produzia, quanto que ele produzia? Como se fosse um robô, realmente, lá em 1900. Então, assim, o desempenho da equipe era medido como se ele fosse uma máquina, tá? E foi desenvolvido início dessa avaliação por esse autor, que chama Taylor. E o foco era, já em 1900, quando iniciou, o foco era alcançar bons resultados, né? Depois, durante aí a Primeira Guerra Mundial, continuando aí com a avaliação de desempenho, os oficiais, durante a Primeira Guerra Mundial, os oficiais do Exército, eles também eram avaliados pela forma como eles lideravam. Então, quem era líder número 1, número 2, né? Qual que era a avaliação que se fazia da liderança durante a Primeira Guerra Mundial. Então, vejam que é antigo esse processo de avaliação de desempenho. Bom, em 1950, estou fazendo uma retrospectiva para vocês entenderem bem a avaliação de desempenho. É meio cansativa essa parte, mas é bem importante para vocês aí dentro do curso de vocês. Algum professor já falou sobre isso? Sobre avaliação de desempenho? Sim. Quem? Eu tive aula a professora Cláudia e, se eu não me engano, a matéria...
Agora não me vem à cabeça, mas ela falou sobre Taylor, Fayol e falou sobre... Peter Druck, falou alguma Sim, coisa? Sim, também mais sobre atual. um cara que foi lá, eu esqueci o nome, agora não me vem à cabeça, que ele recriou a construção do polo industrial japonês, onde foi uma retomada, ele foi Tá, mas considerado... daí ela aprofundou, ela falou sobre os tipos de avaliação. O Taylor, ele tinha uma análise de serviço como assim, tratava a pessoa como se fosse uma máquina mesmo, Sim. mas ele usava um método de criar uma fiscalização muito rígida em cima dos outros, como se fosse criando chefes. Eles não pensavam na pessoa, eles criavam chefes para determinada área e usava esse esquema de chefe para cada vez subir cargo na liderança. Ao contrário de Fayol, que tinha uma visão mais humana da pessoa, com base em remuneração. Isso. E qualidade também, porque ele também implantou uns outros esquemas lá, também tipo de, vamos dizer assim, a cada período de trabalho ele tinha um dia para descansar, algumas coisas que vieram bem de trás, que a gente acha que é da atualidade, mas já vem muito do passado. Isso, tá ótimo, aí tá muito bom. Mas daí foi falado para vocês, por exemplo, hoje, da tendência atual, qual é o modelo? Ou vocês lembram Taylor, ou não? Taylor, ele só é considerado o pai da administração moderna porque ele lançou o artigo dele primeiro. Se eu não me Tá, engano, mas foi uma questão assim, de... vamos falar então assim, e hoje, a atualidade, assim, o que a gente tem de novo, qual é um modelo novo de avaliação de desempenho? Ela falou também, chegou até aí ou não? Se eu não me engano, a professora falou sobre um método que é muito usado, que é PDCA, avaliação por competências, por mérito. Ela falou isso. meritocracia. Meritocracia, ela falou Tá, também. mas vamos lá, eu vou dar uma recapitulada, né? Qualquer coisa vocês vão pontuando aí. E assim, só para vocês também relembrarem, porque às vezes tu consegue, não sei se estão todos aí no nível que tu tá e conseguem relembrar bem. Essa aula foi agora recente ou ela faz tempo que aconteceu com a professora Foi Cláudia? na primeira matéria, professora. Ah, lá nos primeiros períodos. Foi. Tá. Então eu vou dar uma recapitulada bem rapidinho. Pode ser? Claro, ótimo. Então vamos lá. Então aí nós paramos aí em torno de 1950, vamos falar. Surgiu o conceito de administração por objetivos, que aí entra o Peter Druck, né, com inúmeras ideias fantásticas, né, ele é bem conhecido aí nesse mundo organizacional. E eu não esqueço de uma fala que Peter Druck diz num dos livros dele, que ele diz assim, eu tenho vergonha do homem, porque o homem, às vezes, ele tem atos, né? Ele tem atitudes e envergonham dele ser um ser humano. Ele fala isso, né? Assim, então, assim, ele pega bem pesado nessa questão da pessoa ser cada vez melhor, né? O Peter Druck, assim, ele é bem... Professora, Oi. a senhora pode repetir a frase? Peter Druck, tá? Ele é assim, ele é um dos pais aí da questão da administração, né? Ele é um dos que contribuíram muito na questão de área de administração, Peter Druck. E ele tem uma fala, né? Eu não lembro assim exatamente como é a fala dele, mas ele diz que o ser humano muitas vezes ele tem vergonha dos seus próprios atos, tá? Ou seja, o ser humano, às vezes, ele tem atitudes tão ruins, tão, né, fora de ética, às vezes, que ele mesmo, às vezes, tem vergonha de ser citado como um ser humano. Então, assim, ele é bem pesado nas pontuações que ele faz, Peter Druck. Mas se vocês lembrarem dessa falinha dele, talvez até foi usado por algum professor. Eu não lembro exatamente como é, mas eu vou lembrar direitinho como é a fala dele, quando ele enfatiza a questão do ser humano, da atitude, muitas vezes, do ser humano. Eu vou lembrar e eu coloco no grupo lá para vocês. Lembrei disso agora, porque eu estava falando sobre ele.
E aí, por volta, né? Então, ele, assim, ele tem uma contribuição muito bacana nessa área organizacional, Peter Drucker. Por volta de 1900 e 2000, o foco aí na avaliação de desempenho era pelas competências, por habilidades e competências. O foco sempre voltado para resultados. E qual que é a tendência assim, atual hoje que nós temos, chegando né, aí em 2020, nós temos aí numa fase contemporânea, a atualidade. A gente tem muitos softwares né, hoje para se fazer autoavaliação e as próprias empresas, às vezes, elas comprarem alguns softwares onde tem pronto lá as avaliações de desempenho. Então, a pessoa entra, né, e ela mesma, às vezes, faz a sua autoavaliação, a chefia faz, e os colegas fazem, e ela automaticamente ela te dá um resultado. Esse resultado pode ser através de gráfico, pode ser através de competências. A atualidade tem inúmeras fontes e formas de a gente criar ou implantar essa avaliação de desempenho, ou de melhorar também. Então, a atualidade, hoje, a gente ouve falar também muito em PDCA. O que é esse PDCA? Eu até fiz aqui algumas anotações. Esse PDCA, o P é de parar, olha que interessante, a sigla PDCA. Então, o P é de parar, ou seja, deixa eu ver né, o que é que deixa eu me autoavaliar e ver o que é que eu preciso parar de atitudes, de comportamentos e, às vezes, reavaliar o que eu estou fazendo. Então, o P do PDCA é parar de fazer. O D de dado, PDCA. O D de dado seria de desenvolver habilidades. Bom, eu paro, faço uma reflexão, aí eu vou desenvolver habilidades, que é o D, desenvolver habilidades. Vou desenvolver. A pessoa, a gente precisa acreditar. Eu acredito muito na mudança de comportamento. Se eu não acreditasse, eu não era nem psicóloga, né? A gente tem que acreditar que as pessoas podem mudar. Elas podem desenvolver habilidades. Basta ela querer. Tá? Ela tem que querer. Então, o P de parar, parar de fazer. O D de desenvolver habilidades. O C do PDCA é de começar. Eu vou começar com novos hábitos, novas atitudes, novos comportamentos. E o A do PDCA é de agir. Eu vou começar, né, começar a agir. PDCA, parar de fazer, desenvolver habilidades, começar e agir. Então, é um método assim que a gente tem visto bastante. E tem a própria nomenclatura, a gente até então ouvia falar muito de avaliação de desempenho. Esse termo avaliar, ele é um tanto que eu acredito que pesado, né? Porque tudo que envolve avaliar, às vezes a pessoa ela fica, nossa, às vezes é forte essa palavra, você estar num processo avaliativo, né? Isso mesmo, vocês veem da avaliação, da prova que vocês vão fazer, né? Essa palavra, ela pesa um pouco. Então, esse nome avaliação de desempenho, muitas empresas já têm substituído por quê? Por qual palavra? Em vez de avaliação de desempenho, por gestão de desempenho. Eu vou desenvolver uma gestão de desempenho, né? Um plano de ação dentro de uma gestão de desempenho. Então, esse nome, avaliação de desempenho, algumas empresas ainda usam. Mas, às vezes, é importante a gente acompanhar o processo aí evolutivo das organizações e trocar por gestão de desempenho. Já que a gente fala de quê? Gestão de pessoas, gestão de RH, não é isso? Né? Então, às vezes, a gente precisa ir modificando alguns termos. A gente não fala mais, por exemplo, ou a gente precisa modificar, algumas empresas ainda dizem,
mas esse termo, os meus funcionários, né? A gente fala de uma forma mais a minha equipe, né? Ou a equipe de trabalho, ou os colaboradores da empresa, porque, na verdade, eles colaboram com a empresa, né? Esse termo funcionário, ele está em decadência. Quem usa, utiliza mal, né? Utiliza errado, porque as coisas elas vão mudando, elas vão evoluindo e a gente precisa ir acompanhando o processo. Então, é a nossa equipe de trabalho, são os nossos colaboradores, né? Então, a gente sempre tem que ir mudando esses termos. Então, a gente fala, assim, ainda, avaliação de desempenho, mas é importante a gente já ir mudando. Algumas empresas, organizações que estão, às vezes, com uma visão lá na frente, elas têm mudado por gestão de desempenho. Tudo bem até aqui? Alguma observação? Tranquilo. Tudo bem? Bom, então, a avaliação de desempenho, ela é uma ferramenta que é utilizada e o objetivo é avaliar o desenvolvimento de atividades de cada colaborador. Dessa forma, às vezes é possível a gente capacitar os talentos e implantar essa questão da meritocracia, né? A gente fala muito também, Lucas, da questão de gestão de talentos, né? Banco de talentos de uma empresa, né? Então, a pessoa, às vezes, ela atinge níveis por mérito, por exemplo, o primeiro lugar. Antigamente, a gente via isso, por exemplo, no McDonald's, tinha lá o quadrinho, não tinha, nem lembro, acho que não fazem mais isso não, né? Porque eu não vi mais. O McDonald's, por exemplo, a gente ia às vezes e tinha lá um quadrinho com a fotinho, colaborador destaque. Já viram isso? Já. Já? Professora, no Duda, que é um grande mercado, tem isso. Tem Mas ainda, é bem né? Uhum. Eu acho que eles nem colocam para a pessoa ver. Tá lá, tá no cantinho lá, mas tem. Uhum. Mas vocês veem, era muito comum a gente ver isso. Talvez se faz isso ainda, às vezes, nos bastidores, né? Pode ser que ainda faça. Nas reuniões. Professora, Sim. lá onde eu trabalho tem. Sim. Aí eles ganham certificado. É o atendente destaque, porque a gente trabalha com atendimento, né? Uhum. Aí, tipo, dependendo de quanto atendimento a pessoa teve por mês e tudo, aí eles calculam tudo aquilo ali, sabe? Aí quem atendeu mais pessoas, aí ganha certificado, aí é o atendente destaque. Quem que está falando agora? Adriele. Adriele, e tu pode falar a empresa ou não? Posso sim, lá no Resolve Palmas. Ah, tá. Mas daí só me tira uma dúvida. Pode falar. Quem está falando aí? A Alessandra, eu também Oi, trabalho Alessandra. lá no Resolve Palmas e assim, sempre tem a avaliação todo mês que os supervisores dão, né? Queriam colocar para frente, né? Esse servidor e jovem destaque. Só que já tem um ano que eu tô lá e até agora, assim, não implantou eles ainda. colocam. Não, porque assim, disse que ia ter para aqueles que tivessem mais em destaque, ia ter um como prêmio? é que eu posso dizer? Um prêmiozinho. Só que até agora, assim, coloca, pelo menos os atendentes, coloca lá, né? Quando os atendimentos que tem avaliação dos contribuintes, quando era atendimento presencial. Aí eles colocavam o nome das pessoas que estavam em destaque, dos que tinham mais. Pois é, meninas, mas daí, assim, esse item que vocês falaram, recebe um certificado para o atendente que atende mais, né? Pelo que eu entendi. É de acordo com a avaliação do contribuinte. Mas daí pelo menos mas é medido isso quantitativamente, em quantidades. Atendi 100, então eu sou a melhor do mês. Ou isso é avaliado os níveis. Eu atendi 100, mas eu atendi muito bem 100. Isso, professora, é assim. Quantidade? O contribuinte que avalia. Ah, tá. Daí quais são os itens? Bom, muito bom. Quais são os níveis? Bom, muito bom, ótimo, ruim e péssimo. Ah, tá.
As operadoras têm feito isso. Não, não é as operadoras, é a Energisa e a BRK, se não me engano. Bem no finalzinho, até Algumas operadoras também. As operadoras têm também, né? Isso Eu faço questão de responder as operadoras. O teu histórico aí é complicado, hein, Lucas? Quando eu não sou bem atendida, quando demora demais, aí que eu respondo mesmo. Pois é. Mas daí vocês têm essa preocupação, vocês como colaboradora, de atender bem para poder ser bem avaliada? Sim. Tem. Uhum. Tá. Na minha questão, eu nem trabalho com atendimento, né? Uhum. Eu trabalho no setor de qualidade e informação, gestão de qualidade e informação. Eu faço mais os relatórios, preencho. No caso, eu faço essa parte de saber quem é as pessoas que foram avaliadas pelos contribuintes. Entendi. Uhum. Tá. Mas vocês veem que as empresas elas têm essa preocupação, né, de avaliar, né? Verdade. Porque qual que é o foco? É a satisfação da clientela. O foco é resultado, né? Toda empresa, mesmo que seja, por exemplo, Resolve Palmas, que seja uma instituição, às vezes, que seja do Estado, federal, ela tem uma meta. Todas têm uma meta, que é uma meta de atendimento, é uma meta para melhorar os seus serviços. Todas as empresas têm, seja ela privada, particular, todas as empresas hoje o foco é atendimento. Né? Então, assim, atendimento e resultado. Então, eles têm que estar pau a pau, né? Eu tenho que ter muito quantitativamente, mas em termos de qualidade, isso tem que acompanhar. Não adianta só ter resultado, número. Né? A gente precisa pensar na questão da qualidade também. Tá? A gente tem aí quantos minutos? Nossa, está rendendo nossa aula, né? Olha só. Então, veja bem, essa questão da avaliação de desempenho, falei um pouquinho do histórico. Então, a atualidade... Eu não estou vendo a Juliana hoje, que contribui bastante. Ela não está? Não entrou, né? Acho que ela teve, às vezes, algum problema. Ela contribui também bastante, né? A Helena está aí? Tá? Não vi a Helena também, que a volta e meia fala. Eu estou, professora. A gente vai vendo, assim, eu estou falando o nome de alguns, porque é uns que estão sempre bem, assim, participativos. Não, todo dia eu não perdi nenhuma aula ainda. Todo dia eu estou aqui caladinha, mas estou. Ah, que bom, então. Então, veja bem, pessoal. Falei aí, entrei no assunto da questão do sistema aí de avaliação de desempenho. Então, vamos entrar definitivamente. Vocês podem acompanhar aí os slides, né? Eu dei uma entradinha, mas a gente vai continuar. Então, qual que são os objetivos aí da avaliação de desempenho? Oportunizar a compreensão da necessidade de um sistema de informação no foco de gestão de pessoas, descrever esses sistemas de informação gerencial, mostrar aí a questão da conceituação, das potencialidades, dos diversos métodos de avaliação de desempenho. Tem vários tipos, a gente vai estar falando sobre esses tipos, tá? Abordar a questão da qualidade de vida no trabalho, quais as bases teóricas e quais as características necessárias para a gente implantar um programa de qualidade de vida dentro do trabalho. O sistema de informação de gestão de pessoas. É um sistema que ele é planejado para quê? Para colher, para processar, para levantar, para armazenar informações em relação aí a respeito dos recursos humanos, do capital humano. E o objetivo aí é permitir aí a tomada de decisões eficazes pelos gerentes envolvidos. Agora, um fator bem interessante, pessoal. Em estudos realizados aí, de avaliação de desempenho, algumas empresas até elas implantam, elas fazem a aplicação da avaliação de desempenho, ou da gestão de desempenho, né? Mudando o nome. Só que 52% dessas empresas, elas não dão feedback. Aí resolve?
tem algum resultado? Aplicar e não dar uma devolutiva, não dar um feedback para a pessoa? E aí? Será que adianta eu aplicar a avaliação de desempenho e eu não dar um retorno, não dar um feedback para a equipe? Oi, professor, vai ficar no mesmo. É a mesma coisa de não ter avaliado. Exatamente. Então, assim, se eu não faço a devolutiva, não vai resolver. E tem outro... Eles vão achar que é. Como? Eles vão acabar achando que eles estão certos. Como eu vou saber como tá, como eu tô, se ninguém vem e me dá um feedback? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, desculpem aí o termo que eu vou utilizar agora, tá? É assim, ele é bem informal, mas assim, dentro da equipe, quando era feito a avaliação de desempenho, ou quando eles vinham, né? Porque a avaliação de desempenho, ela não pode ser feita assim, uma vez no ano, ela tem que ser rotineira, tem que ser algo rotineiro. Alguém só para acompanhar esse processo de avaliação de desempenho. Tem que virar rotina isso nas empresas. E nessa empresa que eu trabalhei, aí eu nunca esqueço que tinha um colega que dizia, quando eles chegavam com a avaliação de desempenho, porque ela tem todo um processo, primeiro eles faziam a autoavaliação, que é eu vou me autoavaliar primeiro. Um colega dizia assim, lá vem, a gente chama de feedback, né? Que é o processo de devolutiva depois que você faz a avaliação de desempenho. Aí ele dizia, lá vem o feedback, né? Ou seja, que é para lascar e arrebentar tudo, né? A pessoa vem rasgando o verbo, né? Depois que é feita a avaliação de desempenho. Então, assim, esse colega, assim, passava mal quando era dado um retorno sempre para ele. Com medo, às vezes, do que ia ser dito, do feedback que ele ia receber. E eu nunca esqueci desse termo, né? Lá vem o feedback, né? Bom, pessoal, então, nesse sistema aí de informação, a pessoa consegue ter uma ideia quantitativamente e também qualitativamente, né, assim, dentro dos conceitos de qualidade e de números, de como ela está, né, de como o que ela deve mudar nela. Esse é um banco de dados, ele é aí desse autor, baixa só um pouquinho, de Chavenato, mas ele também contribuiu bastante com a questão... com a questão de organização, dessa área de administração, e ele montou esse banco de dados. Ó. Então, a gente tem na parte central, cadastro de pessoal. Cadastro de pessoal seria assim, um banco de dados de todas as pessoas que eu tenho, né? Ou que procuram uma empresa, às vezes, para trabalhar. Seria um cadastro de pessoal. A gente pode trocar esse cadastro por banco de dados, tá? Eu sempre tenho que ter um banco de dados com currículos, a parte de RH, de pessoas que já estão trabalhando na empresa e pessoas que procuram a empresa para, às vezes, começar a trabalhar conosco. O que seria esse cadastro de cargos? Seria uma descrição de cargos, que o RH também faz. O que é esse cadastro de cargos? Gente, ele é fantástico para a gente implantar na empresa. Seria assim, vai cair a nossa conexão, tem 1 minuto aí, mas o cadastro de cargos seria a descrição de cargos que eu vou fazer de cada área. Se eu tenho um gerente, qual que é as atribuições dele? É a descrição do cargo dele, o que ele tem que fazer dentro da área dele. Isso tem que ter de toda a empresa, para cada um saber, dentro do seu cargo, quais são as suas atribuições. Eu vou abrir novamente a aula, tá? Porque está caindo a conexão, vai cair agora. Então, se a gente seguir aí, ó, cadastro de pessoal, que é um banco de dados de pessoas, e o cadastro de cargos,
que seria as pessoas que já trabalham e o que elas precisam fazer dentro de cada área. Importantíssimo isso.